hoje nós vamos numa das principais passagens bíblicas de Moisés, uma das que são mais citadas em universidades, inclusive. É a passagem onde ele conversa com o seu sogro Jetro, porque ele estava passando por uma aflição. Ele recebe um dos melhores conselhos de administração que está aí presente na história. E eu vou falar tanto sobre essa situação que o Moisés estava vivendo e sobre os conselhos que ele recebeu. E aí a gente vai tirar lições preciosas. Eu quero convidar vocês para seguir aqui comigo. A gente já está em Êxodo capítulo 18, nessa sequência que a gente vê. Você lembra que na mensagem passada a gente viu o capítulo 14 e o 15, pulamos ali uns capítulozinhos, depois você lê na sua casa, e estamos no capítulo 18. No versículo 5 diz assim: Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, e trocaram saudações e depois entraram na tenda. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se senta para julgar e todo esse povo o espera de pé desde manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta é me trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes o decreto e a lei de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, e essa frase é muito impressionante, diz assim: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. E vocês entenderam a situação, não foi? Tinha aquele povo enorme, Moisés de manhã sentava numa cadeirinha lá na tenda dele, ficava uma fila do INSS lá atrás para atender com ele. Ele ficava julgando as questões de todo mundo. Aconteceu isso. Ele dizia: qual a palavra de Deus para você é essa? Vai, próximo. E vinha outra pessoa e aquilo ficava um tempão, de manhã até de noite, e o povo todinho em pé, e era todo dia isso. Isso é uma situação aflitiva, por isso que o seu Jetro falou essa frase. Eu vou repetir: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Você já teve uma época na sua vida que você tinha uma tarefa pesada demais e uma vida tão carregada que você ia ficar esgotado? Eu já tive momentos assim na minha vida. Inclusive, eu trabalhava de manhã, acordava bem cedo, pegava ônibus para ir para o trabalho. Outro dia a Márcia ficou assustada de saber que eu peguei ônibus na minha vida, mas eu nunca fui elite burguesa. Eu sempre andei de ônibus também, pegava ali o Paranjano, o Grande Circular, todo mundo, igual vocês. E aí eu peguei o ônibus para ir para o trabalho, e trabalhando o dia todo, e trabalhando aquele negócio. Na hora do almoço você come um marmitex, né? Com aquele sobremesa que é aquela goiabadazinha, naquele plásticozinho bonitinho, né? Maravilhoso demais, né? Com aquele macarrão que é só o óleo, maravilhoso. Aí você come aquilo, dava ali 6 horas da tarde, eu saía correndo porque tinha que ir para a faculdade fazer administração, que eu fazia administração. Aí, então, estava lá estudando na faculdade, quando dava de noite, voltava e fazia uns freelancers para ganhar um dinheirozinho de casa. Quando dava 3 horas da manhã, eu estava dormindo, e aí vinha o dia seguinte também, e tu sabe que foi pesado essa época. No final de semana, pelo menos, eu via a dona Cíntia, dava uns beijinhos. Mas, na igreja, a minha igreja, na época, era aquela que se mata crente, né? Você tem atividade de todo jeito, tem que fazer, tem que servir, tem que ir atrás. Quando você vê, seu final de semana todinho trabalhando para a igreja, né? Você ali se esforçando. Quando dava segundo, você estava cansado do final de semana. Estava dando graças a Deus que chegou o trabalho. Aí você voltava para o trabalho e começava a trabalhar de novo. Aí meu pai, vendo um negócio desse: Felipe, você não vai dar certo isso na sua vida, não. Você está se acabando, meu filho. Você está fazendo aí não é bom, não. Aí eu virei para ele e disse: sabe o quê? Você fez a mesma coisa quando eu era mais novo. Fez que eu sei. Porque tem uma época da vida da gente, não tem? Que é ali que você está pegando velocidade para chegar na velocidade de cruzeiro, né? Tem um avião, ele dá aquele... Aí você começa a subir, aí vai forte, aí vai forte. Aí chega uma hora que ele dá uma estabilizada, aí você acalma, né? Tem uma época da vida da gente que é essa subidazinha aqui, que você não pode dar uma descansada, não. É faculdade, é trabalho, é coisa, é estágio. Aí você vai e você aguenta o tranco para danar. Você é jovem aguenta um negócio assim para valer.
É uma época que você diz assim, se eu plantar mais, eu vou colher mais. Então não dá para mim botar mais um pouquinho aqui. Vai botando que dá. A gente faz, dá certo. Você pega 3 ministérios na igreja que você consegue. Né? Aí, é uma época que você é jovem. Você aguenta. Eu, quando era jovem, ia para rodízio de pizza. Eu comia 13 pedaços de pizza. Olha umas pizzazinhas gostosas que eu trouxe para vocês. Era o recorde. Os amigos do colégio se juntavam para saber quem comia mais pedaço de pizza. E no rodízio de pizza é um negócio esquisito, né? Você nunca ia pedir pizza de atum na sua vida, mas no rodízio de pizza você come, né? Quando passa pizza de atum, você quem é que sai de casa para comer pizza de atum? Eu não imaginava não, mas no rodízio de pizza vem aquela pizza de atum, de rúcula com tomate seco, eu nunca ia comer na minha vida, isso eu como. Aí lá comendo, tinha aquele pessoal que ainda abria para a casquinha assim, deixava não, eu não deixava não, comia até a casquinha da pizza assim. Sabe o que acontecia de noite? Nada, que eu era jovem, não tinha refluxo, não tinha nada, não acontecia nada. Acordava de manhã, ainda tomava café da manhã reforçado com vitamina e bananada com farinha láctea. Não é? Jovem não acontece nada não, rapaz. Hoje a gente come 3 pedaços de pizza, assim morrendo à noite, dizendo, ai meu Deus. Tá voltando tudo, né, Marcos? Tá voltando tudo. Ó, veio até aqui, ó, amor, aí voltou, ó. E depois você tem que passar o resto da semana fazendo exercício para perder 3 pedaços de pizza que você comeu. É uma desgraça. Até salada engorda quando você é mais velho. Não é? A pessoa fica lá comendo aquele negócio. Porque quando você era mais jovem, você aguentava. Você é mais jovem, a gente faz umas coisas, mas depois você vai vendo que a vida vai ficando mais complexa e aquilo que você fazia antes não consegue mais fazer. Porque hoje você não é mais o mesmo e as suas responsabilidades são maiores. E chega uma hora que você tem 2 opções. Uma, ou você se quebra todinho, se lasca todinho e fica doente e tem que abandonar o que você está fazendo, sobrecarregado. Ou você descobre que você não é um super-homem e não é uma super-mulher e tem que tomar algumas decisões na sua vida. As 2 umas você decide. Ou você vai um dia ter um treco, um AVC, um derrame no coração, um infarto, um negócio, ou você fala, vou ter que dar um tempo, porque do jeito que está, não dá. Esse é um processo de aprendizado que a gente vai aprendendo. E na época do Moisés, foi preciso aprender isso. Você pode perceber assim, mas por quê? Porque tem gente que não é sensível, não. Tem gente que diz assim, mas tem que trabalhar mesmo. Mas a vida é assim difícil mesmo, tem que fazer mesmo. Aí tu vê teu marido sofrendo, tu vê um filho se acabando, dizendo, meu filho, mas é assim mesmo, vai trabalhar, vá, que a luta é grande mesmo. E você manda o cara se lascar. Tem gente que diz, Moisés tinha que fazer isso mesmo. Vai fazer o quê na vida? Não é a profissão dele? Pois que fique lá atendendo todo mundo de manhã até de noite. Mas não é bem assim, não. E eu queria trazer para vocês um entendimento sobre isso. Está aqui. Eu quero começar com esse livro aqui. Ó. Esse livro aqui, ele não fala desse assunto, mas tem um capítulo que ele fala muito legal, chama O Ponto da Virada. Olha só, trouxe até uma fotinha aí para nós. Olha só, para você depois. Eu recomendo, é legal de ler. Você pode ler depois, comprar, que não vai se arrepender, não. Ele fala sobre, assim, coisas que fizeram elementos virarem virais. Assim, um produto, assim, de repente, que ninguém gostava, de repente virou viral e todo mundo comprava. Mas tem um capítulo aqui interessante que ele fala sobre uma circunstância que eu queria trazer para nós como uma reflexão. Ele fala o seguinte, olha, foi descoberto pelos pesquisadores aí que até 150 pessoas você consegue se relacionar muito bem. Que o limite humano para se relacionar assim profundamente com alguém é 150 pessoas. Por isso que as antigas tribos só tinham até 150 pessoas, né, os povoados. E acima disso é necessário uma organização muito grande, porque você não consegue, você não tem limite na cabeça para conseguir fazer isso. Não tem tempo, não tem disposição, não consegue guardar as pessoas, não consegue ter relacionamento grande. Pode ter assim, conhecido, mas amigo, você só consegue ter até 150, relação profunda. Aí ele diz um negócio, que antes dos 150, você consegue gerir a sua igreja, o seu condomínio, o seu local, só na amizade, na lealdade, na conversa, né? Sentando e recebendo as pessoas para julgar, que nem Moisés estava fazendo. Até 150 você consegue assim, tem aquele problema ali, chama fulano para conversar, resolveu, deu certo. Mas a partir disso, acontece um problema. Eu vou ler para vocês aqui uma das conclusões que ele tirou. Os estrategistas militares chegaram a uma regra que diz que unidades de combate funcionais não podem ter mais do que 200 homens.
mas continua sendo possível, é claro, comandar um exército com grupos maiores. Nesse caso, torna-se necessário impor, aí aqui que está o mistério, hierarquias, normas, regulamentos e medidas formais para tentar manter a lealdade. Segura isso aqui. Antes do Êxodo, o que a gente tinha? Os patriarcas. E patriarcas eram tribos de até 150 pessoas. Não precisava de lei, não precisava de sacerdócio, não precisava de estrutura, não precisava de hierarquia, porque era um grupo menor de pessoas. Agora nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas que saiu do Egito. E o Moisés vai precisar organizar esse negócio, porque ele não consegue sozinho coordenar todo mundo. Então ele vai precisar de leis, por isso que vem as leis no Monte Sinai. Vai precisar de gente coordenando, vai precisar de um sacerdócio para poder julgar as pessoas. A gente sempre olha as coisas na Bíblia assim como se fosse assim, você tem que fazer isso porque senão você vai machucar Deus, né? É moral. Mas você não percebe que estavam organizando uma nação. E como é que você vai ter uma nação do Brasil sem uma Constituição? Como é que você vai ter uma cidade sem ter gente para comandar, para mandar? E era nesse momento que você viu que o Moisés sozinho não estava dando conta. Também, né? Hierarquias, normas, regulamentos e medidas. E aí, como sair dessa situação? Sabemos que estamos cansados, mas não conseguimos ver a saída. E aí vem uma pessoa de fora, um homem chamado Jetro, que era o seu sogro, entra na situação, observa a situação e nos traz uma grande solução. Porque ele, sendo uma pessoa de fora, poderia trazer uma grande reflexão. E aí eu pergunto para você, quem é o Jetro na sua vida? Não é? Alguém que quando você está no maior aflição, chega com um conselho salvador para você, que vai mudar a sua vida. Você tem um Jetro? Alguém que está ali vendo as suas circunstâncias e pode te dar assim, um conselho matador. Meu pai é um Jetro na minha vida. Eu tenho amigos que são Jetro na minha vida. Que eles chegam para mim e dizem assim, Felipe, não tem condição. Precisamos mudar essas circunstâncias. Enquanto você pensa no seu Jetro, eu quero dizer o que poderia ser uma característica de um Jetro para você. Qual seria a característica de um excelente conselheiro para a sua vida? E está aqui, no Êxodo 18:5, eu vou repetir esse versículo, diz assim, Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estavam acampados perto do monte de Deus. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou e o beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. O seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo. E uma das coisas que você vai perceber é que Jetro conhecia muito bem Moisés. Moisés tinha trabalhado para Jetro durante 40 anos. Ele era da família de Moisés. Então, o Jetro conhecia profundamente o jeito, o trejeito, o temperamento, a capacidade, as qualidades, tudo do seu Moisés. E quem é o melhor conselheiro para a sua vida? Aquela pessoa que te conhece. Aquela pessoa que conhece a sua personalidade, o seu caminhar, a sua história, o seu jeito de ser. Quem é essa pessoa na sua vida? Quem é que te conhece, que sabe quem você é, que conhece a sua história, que é testemunha da sua história? A outra coisa que o Jetro fez, eu li ali no versículo 14, foi o seguinte, ele olhou a situação. É alguém que se preocupa em perceber a circunstância. Não é alguém que dá um conselho genérico. Porque você sabe que a diferença de um sal para temperar uma comida é a quantidade. Determinada quantidade, ela fica bem temperada. Com menos quantidade, ela fica insossa. Com muita quantidade, ela se torna horrível de comer, não é isso? Então, um bom conselho é como um tempero. Ele é na medida certa. Se ele for demais, ele estraga a relação. Se ele for pouquinho, também não ajuda ninguém. Então, o Jetro precisa observar ali a situação, porque a diferença do veneno para o remédio é o quê? É a dose. Então, o cara precisa ver o que está acontecendo, José. Deixa eu ver aqui, Moisés. O que está acontecendo? Como é que você está administrando? Como é que você está fazendo? Porque aí, a partir de eu conhecendo você e sabendo as suas circunstâncias, eu posso tirar um conselho matador para a sua vida. Matador não é ruim, né? Um conselho salvador para a sua vida. Ali, foi benção agora. Salvador para a sua vida. Sabe quem é que é um bom conselheiro para você?
Se você não está lembrando de ninguém na sua cabeça agora, Jesus, né? Jesus conhece você plenamente. Jesus conhece o seu interior, o seu coração. No dia que você precisar de um conselho assim, valendo, e não tiver ninguém para conversar com você, eu convido você a fazer uma oração para Jesus. Olha só, Jesus conhece o seu coração e pode te dar os melhores conselhos possíveis. Sabe onde eu aprendo isso? Nas cartas de Apocalipse. Você já leu as cartas de Apocalipse? Lá, Jesus estava ressurreto. Não era mais o Jesus no madeiro, crucificado. Era o Jesus com os cabelos brancos. Era um negócio assim, uma visão fortíssima. Se você for ler Apocalipse, você vai ver. E ele escreveu, ele mandou, ele falou assim, escreve aí, João, que eu vou falar umas cartas aqui para umas igrejas aí. Escreve aí. Foi ele que mandou, certo? Para 7 igrejas. E para todas as igrejas, ele tinha 3 frases legais. A primeira frase diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. A primeira coisa que Jesus dizia é: conheço você. Eu não falei que Jetro conhecia Moisés? Jesus conhece a gente. A outra coisa que ele dizia é: contra você, porém, tenho isso. Ele sabe as suas deficiências, Jesus. Jesus sabe onde é que você está pecando. Olha só. Jesus sabe qual é a sua dificuldade. Jesus sabe que você deveria estar mudando em algumas coisas e não mudou ainda. Ele sabe que você poderia fazer algumas coisas de maneira melhor e não fez. Ele sabe as suas dificuldades. Por outro lado, ele sabe também as suas qualidades. Diz assim no versículo 6, mas há uma coisa a seu favor. Então, o melhor conselheiro é Jesus. Ele te conhece, ele sabe as suas dificuldades e ele sabe as suas qualidades. Na hora que você precisar de um conselho bom, fale com Jesus. No entanto, porém, senão todavia, a Bíblia fala que muitos de nós, ao abrirmos nossa casa, recebemos anjos. E na Bíblia, anjos são mensageiros de Deus. E por isso que eu sei que tem pessoas e amigos nossos que trazem mensagem de Deus para dentro da nossa casa quando a gente recebe elas. E foi isso que Moisés fez. Abriu a sua casa para Jetro, recebeu um anjo que trouxe para ele uma palavra de Deus. Por isso, amigo, receba bons conselheiros na sua casa. E a palavra de Deus sempre vai entrar pela sua porta. E aí, o que aconteceu? O que foi que esse Jetro falou com ele? Quais são as outras características que a gente pode tirar desse Jetro? E que agora vai falar um pouco sobre você. Êxodo 18, 19 diz assim: agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Olha só, ele vai começar a falar o conselho. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto os decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. O que você percebe aqui que o Jetro falou primeiro? O que foi que ele estabeleceu? Ele disse aquilo que é essencial na vida do Moisés. Ele traçou a missão e a visão do cara. Ele diz assim: sabe quem é você, Moisés? Sabe o que é principal na sua vida? Sabe qual é a sua essência? Você é um administrador, um cara que vai trazer a palavra de Deus para o povo, você vai ensiná-lo, você vai guiá-los, você é um cara que vai ser o líder. Então ele definiu o propósito da vida do Moisés. Porque a partir do momento que a gente vai poder gerenciar a sua vida, a gente precisa definir o que é principal dela e o que é secundário. E o Jetro começa dizendo: sabe o que é principal na sua vida? O que é principal na sua vida? Você sabe definir já? Você consegue discernir o que é principal e o que é secundário? Se você tivesse que dizer assim, a missão da minha vida, escreva uma frase, que nem o Jetro escreveu para Moisés. A missão da minha vida. Ó a missão da vida do José, olha só. Você é o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto os decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Essa é a missão do Moisés. Qual é a sua? Você sabe definir? Porque se você vai organizar a sua vida, você precisa saber o que é principal e o que é secundário. Sem isso, tudo é prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. O que é prioridade na sua vida, o que é sua missão e o que é secundário. E é sobre isso que fala esse livro aqui, olha só. Eu trouxe mais esse livro. Diz assim: essencialismo. Ele trata de uma questão muito, muito simples. Ele diz: a gente gasta a maior parte do nosso tempo fazendo coisas que não são a principal atividade da nossa vida. E por isso que a gente não consegue produzir coisas boas e grandes. Era o Moisés atendendo todo mundo de manhã até de noite. Concentre
suas forças naquilo que é essencial para você, e você vai ter muito mais produtividade e rendimento. Olha aquelas setinhas aí, põe aquelas setinhas para me mostrar para o pessoal. É geralmente assim, o não essencialista vai gastar sua energia com todas as coisas da sua vida e não vai crescer em nenhuma. O essencialista vai focar naquilo que é principal do seu propósito, e aí ele vai crescer muito mais e vai produzir muito melhor. Há uma passagem do livro que diz assim, ó: só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos, é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Também não é fazer menos só por fazer menos. É investir tempo e energia de forma mais sábia possível para dar sua contribuição máxima, fazendo apenas o essencial. É tomar decisões únicas que resolvem 1000 decisões futuras e assim não se exaurir fazendo as mesmas perguntas várias vezes. Em vez de você ficar todo dia resolvendo as coisas pequenas, todas as vezes, repetindo as mesmas coisas, você vai falar uma vez e agora ela vai resolver todas as outras. E é isso que o Jetro começou a definir na vida do Moisés. Sabe o que é essencial na sua vida? É isso, deixe isso aqui. Agora a gente vai resolver o secundário. Isso aqui você vai ficar nessa posição e agora a gente vai resolver aquilo que é secundário. O Jetro é uma pessoa inteligente. Qual é a missão da sua vida? Você já definiu aí? Você já definiu seus conselheiros e agora definiu a missão, aquilo que é prioridade na sua vida? Nós estamos aprendendo com o Jetro a como administrar a nossa vida. E agora o que fazer? Ele precisa de uma solução. E agora o Jetro vai trazer a solução para a vida do Moisés. Nessa hora, nesse tempo de internet, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, todo mundo tem uma solução para a vida da gente, já viu? Se você abrir assim, eu preciso de um conselho, aparece uns 30 conselhos, né? Sabe o que você devia fazer? Você devia fazer aquela dieta, você devia fazer aquele negócio, você devia fazer aquilo outro. Vai, tá tanta gente sendo professor hoje em dia, tem pouco aluno para tanto professor que existe. Tem muita gente dizendo que tem a solução, que sabe como fazer você ficar rico, que sabe como fazer como você prosperar, que sabe fazer você construir um bocado de coisa. Rapaz, tem muita gente falando muita coisa. Como é que você sabe quem é que sabe mesmo? Como é que você sabe qual é o conselho do bom? Uma vez meu pai comprou uma palestra para a gente ir lá em casa. Ele disse assim: Felipe, eu estou comprando umas palestras aí para a gente participar. O rapaz vai aí na sua casa, você assina o documento para a gente participar da palestra. Eu falei, tá bom. Aí o cara chegou lá em casa e tinha 3 palestrantes, né? O primeiro é o Chinechique, aí eu falei, aí, o cara é bom, o Chinechique é bom, deixa aqui. Pô. Quem é esse segundo aqui? Não conheço não. Ele falou assim, rapaz, é o cara que foi na Disney, ele tem uns negócios assim que diz que na Disney tem uma excelência de tratamento, de serviço, ele vai ensinar para você como fazer as coisas da Disney. Eu falei, beleza, Disney é legal, pronto. E esse terceiro aqui? Aí esse cara assim, que dá assim, umas motivações, energias, assim, é bacana, ele faz assim, um negócio assim, você faz, e fica legal. Aí eu falei assim, mas o que ele fez da vida? O que ele fez? Não, ele faz assim, a energia, você faz assim, você fica legal. Mas ele tem uma empresa, ele tem assim um livro, ele tem assim, o que ele fez? Não, ele tem um negócio assim, vai, e você fica legal. Aí tem como só não comprar esse terceiro? Eu falei assim, tem como tirar esse terceiro daqui? Não, tem que comprar o pacote, eu comprei. Porque tem gente assim que é só para você. Mas não tem assim uma empresa, não fez nada na vida e está dizendo o que você deve fazer com a sua. Não é? O cara não tem exemplo nenhum de família e está dando conselho de família para você. Você, te catar, fulano, você não sabe de nada não, vou conversar com quem sabe. Não é? Olha só, o Jetro, ele era dono de rebanhos. E naquele mesmo deserto que o Moisés estava andando. E ele sabia gerir números, pessoas, organizações. E ele falou um seguinte conselho que eu achei muito sábio. Eu queria contar para vocês qual foi o conselho do seu Jetro. Por isso, o conselheiro deve ser alguém com conhecimento necessário para dar uma boa solução. Êxodo 18, 21 diz assim. Olha só que conselho, e está na Bíblia, não sei quantos mil anos atrás. É para a sua vida aí, Mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Escolha só gente do bom, pessoa assim, legal. Estabeleça-os como chefe de 1000, chefes de 100, e de 50 e de 10. Crie uma hierarquia de pessoas. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis.
As mais simples decidirão sozinho. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Que maravilha, hein? Capacitar e delegar. Ensinar e dar responsabilidade. Sabe o que você devia fazer, Moisés? Escolha um pessoal do bom, ensine a eles e dê autoridade para eles resolverem as questões pequenas. Sabe quem sabia fazer isso muito bem? Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos, passou 3 anos cuidando deles, educando bem direitinho. Tinha um pessoal que era meio difícil, ele foi educando, foi fazendo, foi bem direitinho. Tinha até uma época que ele falou assim, olha, de 2 em 2 em cada cidade. Você lembra? Tem na Bíblia? Vocês vão em cada cidade de 2 em 2, vão evangelizando, vocês entrem na casa, façam isso, façam aquilo. O pessoal saiu, foi fazendo evangelismo, depois voltaram e disseram, como é que foi? Treinamento. Jesus treinou os 12 bem direitinho, até os 70 que andava também junto com os 12. Quando Jesus foi embora, 3 anos, ministério, ele falou assim, agora pessoal, eu estou delegando a responsabilidade de pregar para quem? Para vocês. E estou indo-me embora. Eu quero que vocês façam assim, evangelizem esse mundão todinho, a toda criatura, até os confins da terra. Treinei vocês? Treinou Jesus. Agora vão-se embora, que agora é com vocês. Jesus treinou, delegou. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. Delegar é a palavra de ordem. Aí eu trouxe esse terceiro livro aqui. Diz assim, só que esse aqui é muito forte, eu não recomendo muito tudo que ele fala não, mas tem umas coisas legais. Diz assim, trabalhe só 4 horas por semana. Eu não quero isso não, para você não. Mas diz assim, trabalhe só 4 horas por semana. Tem uma passagem aqui, o rapaz é muito inteligente, o rapaz fala umas coisas legais. Mas ele disse assim, olha, eu estava na minha empresa, eu vendia uns produtos legais, mas tinha um pessoal lá de telemarketing, de atendimento, que ficava me ajudando a resolver os problemas. Um dia eu fiz uma campanha grandiosa, assim, publicidade e tal, todo canto, e começou a ter venda. Só que sabe que quando aumenta a venda, aumenta a reclamação, né? Aumenta o problema, aumenta a distribuição, aumenta tudo. E eu era o cara que recebia os e-mails com os problemas. O chefe da empresa, né? Ele recebia e passava o dia todo respondendo e-mail com dificuldade, com o problema que ele tinha que resolver. Aí um dia ele falou, Moisés, não está certo isso não. Nem eu vou aguentar, nem minha empresa vai aguentar. Eu estou tendo que parar a publicidade porque eu não consigo mais resolver problema, porque estou vendendo demais. Olha só o problema da pessoa. Está vendendo muito e não consegue resolver os problemas. Aí ele fez uma carta para todo mundo que atende lá na empresa dele. Diz assim, a carta diz assim, olá a todos. Eu gostaria de estabelecer uma nova política para o nosso contrato, que substitui todas as outras anteriores. Se isso for um problema que custe menos de $100 para resolver, use seu julgamento e resolva. Isto é permissão oficial por escrito. Não me peçam permissão. Faça o que acharem que é correto e nós ajustaremos o que for preciso conforme formos avançando. E a partir de então, tudo que era problema até $100, todo mundo tinha autorização para resolver e não precisava consultar ele. Resultado? A empresa começou a crescer muito mais. Os problemas foram resolvidos pelos outros, porque ele disse, o pessoal não é burro, dê autoridade que o pessoal sabe fazer as coisas. Aí você pode dizer assim, mas Felipe, eu não sou dono de empresa não, para ter essas coisas, rapaz. Mas você não tem filho? Você não tem que fazer esse filho ficar assim, independente na vida? Então você vai educar e depois vai delegar ele para a vida, não é? Você tem que também educar seu filho para que ele possa ser um homem adulto responsável, viver bem na sua vida. Isso tudo serve para tudo. A minha esposa estava lá uma vez. A gente tinha uma empregada doméstica, uma secretária, né? E ela ficou muito chateada com essa secretária uma época. E foi assim, aquela coisa assim, meio chata assim no final, né? Aí demitimos, certo? Aí saiu. Aí a Cíntia ficou traumatizada. Não quero mais ninguém não. A casa aqui, casa é nossa, é a gente, estamos juntos. Ninguém mais estranho aqui em casa, não quero saber. Aí tu sabe que a casa é grande, a dificuldade é enorme. Aí começa a pesar, né? Aí eu falei assim, Cíntia, vamos contratar mais uma pessoa? Porque aquela foi ruim, mas vamos contratar outra? Ela, não quero saber de gente não, aqui em casa é nós, estamos juntos e não sei o quê e tal. E aí começa a pesar, a pessoa começa a ficar estressada, né? Nem você aguentará, nem seu povo aguentará. Você acha que essas coisas é só para a empresa, não, é para nós também. Aí lá, coisa, lascando tudo, não sei o quê. Eu falei, Cíntia, vamos contratar. Ela não vai saber fazer o feijão como eu faço. Porque tem esse negócio, né? Você não quer delegar por quê? Porque acha que só você sabe fazer as coisas. Aí, mas não vai saber o feijão como eu faço. Não é. Aí disse que um dia ela estava assim, tão na cabeça dela, que ela começou a pensar assim, ela não vai saber lavar o banheiro como eu lavo.
Olha que coisa, né? Olha o absurdo dessa frase. Ela mesma pensando, não fui eu que inventei, não, ela mesma pensando. Será que alguém não sabe lavar o banheiro? Eu sou a pessoa que lava melhor banheiro na face da terra, não tem outra pessoa que saiba lavar um banheiro na vida. Então, parece uma coisa da minha cabeça, né? Que não... Aí ela descobriu uma verdade, que aí tem lá em casa quase um quadro escrito com essa verdade, certo? Vou trazer para vocês. Olha só a profundidade dessa verdade. É forte, viu? Vai mudar a sua vida essa verdade. Olha só, diz assim. Ó, existe o bem feito e existe o feito do meu jeito. Entendeu aí a profundidade? Aí ela não vai saber fazer do meu jeito, né? Não é que ela vai saber fazer bem feito. Porque existe o bem feito. É claro que as pessoas sabem fazer o feijão. Não vai ser do seu jeito. Mas vai ser um feijão gostoso também. Você tem que aprender a delegar. Que as pessoas possam fazer os feijão do jeito dela, mas vai ser bom também. Né? A gente já delegou, já está legal, já tem uma menina lá em casa, já está todo mundo feliz, certo? Mas foi esse momento de aprendizado que a gente teve que ter, delegar. E às vezes lá o feijão está legal como você, né, como você quer, você faz o quê? Capacita e delega. Vai treinando a pessoa até ela fazer o feijãozinho do jeito que você gosta. Não é? Legal. A gente precisa aprender a delegar. Uma vez que você tenha bons conselhos, você recebeu bons conselhos, o que você deve fazer? Aceitar os conselhos. Diz assim, Êxodo 18, 23, se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Viu essas duas frases? Se você assim fizer, e Moisés aceitou o conselho. Porque não adianta nada você ter um conselho maravilhoso na sua mão e você não fazer. Porque tem gente que tem um coração duro. O coração está cheio, a pessoa acha que sabe tudo. Aí quando você diz um negócio legal para a pessoa, ela não faz. Porque ela acha que o jeito dela é o bom, é o legal. Está um copo cheio, não entra mais nada naquela vida. Vocês dizem, fulano, rapaz, vamos fazer um negócio assim legal. Não, eu sei o que eu estou fazendo. A pessoa se acabando, se lascando, e dizendo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Mas você não está vendo que tu está se lascando, não? Não aceita o conselho. Sabe quem são as pessoas que estão mais produtivas hoje em dia? São as pessoas que aceitam o tal do feedback. Hoje em dia tem essa palavra muito forte, é feedback poderosos. É assim, a pessoa trabalha, planeja, executa, faz um projeto, aí depois recebe o feedback, o conselho, reavalia, reestrutura, faz, implementa, recebe o feedback, o conselho, avalia, faz, produz, e isso ela vai refinando o trabalho dela até que se torne muito mais produtivo. Mas há pessoas que não aceitam conselho nenhum, não aceitam sugestão nenhuma. E o Moisés nos ensina que mesmo sendo um grande líder de mais de 1 milhão de pessoas, ele pode aceitar o conselho de um sogro que sabia o que estava falando. Por isso, amigo, quando você pedir conselho, esteja pronto a escutar. Porque a gente gosta de pedir conselho para dizer que a gente sabe o que está fazendo. Certo? Você está vivendo um momento assim muito pesado na sua vida? Está precisando descarregar um pouco os pesos e as cargas? Escute esse conselho, aprenda a capacitar e a delegar. E, se possível, aprenda a dizer não. Porque às vezes você está nessa situação que você só sabe dizer sim. E aí, vai construindo uma vida muito melhor. A gente vai rumo ao seu propósito. A gente vai cantar uma música agora. E essa música tem uma partezinha dela que eu queria que a gente fixasse aqui agora. Diz assim: como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usada de maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Olha só de novo, ó. Como ponte sobre as águas. O que é isso? O que é a ponte? É uma ligação entre dois locais sobre as águas. Quando ela diz, eu quero ser aquilo que eu fui destinado a ser. Eu quero ser aquilo que eu for útil, aquilo que é a minha essência. Eu quero ser uma ponte que está sobre as águas. A ponte sobre as águas está sendo útil na sua essência. Olha a outra coisa que ela diz. Eu quero ser um abrigo no deserto. Poxa, qual é a coisa melhor que existe no deserto? Um abrigo. Se eu sou um abrigo, o melhor local para eu estar é no deserto. Essa música está dizendo o seguinte: eu quero fazer aquilo que Deus me
criou para ser. Eu quero fazer aquilo que é o meu propósito e parar de gastar tempo com coisas que são secundárias na minha vida. Aí você vai poder ser uma flecha que vai longe. Vamos cantar isso? Você tem vivido uma dificuldade aí? Um tempo assim de muita angústia? Delegue, capacite, tire o fardo das suas costas, porque senão nem o povo aguentará, nem você aguentará. E isso foi um conselho de Deus para a vida de Moisés.